Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma, aqui na Igreja do Carmo, no Centro Histórico de São Luís. Queremos meditar esse conjunto da liturgia da palavra que nos ajuda a caminhar dentro da vivência da fé, de uma forma particular, nas práticas quaresmais, que são um reavivar da chama daquilo que nós devemos praticar ao longo da vida. Antes de falar da prática quaresmal, que essa liturgia quer nos chamar a atenção, que é a oração, é preciso considerar primeiro que agora falhou aqui o som. É preciso considerar que estamos nos preparando para a Páscoa, para atualizar a Páscoa, mas toda a missa é Páscoa, e Páscoa é paixão, morte e ressurreição. Não existe Páscoa só com morte, não existe Páscoa só com ressurreição. Ela é o conjunto de tudo isso. É por isso que missa não é morte de Jesus, é também Jesus ressuscitado. Senão vã seria a nossa fé. Preciso compreender isso. Depois a subida à montanha, lugar na tradição, o lugar alto, o lugar mais próximo de Deus, lembra a oração. E nós vamos ver na tradição bíblica vários profetas que sobem a montanha para ter essa experiência com Deus, esse recolhimento. Então por isso a oração também é essa atitude de recolher-se, sair do barulho, da agitação, e isso é necessário. O texto fala que também Jesus teve as vestes, o rosto transfigurado, que as vestes brilhavam, o seu rosto mudou de aparência. Claro, aqui estamos falando da transfiguração. Jesus antecipa a sua ressurreição e já mostra ali para aqueles 3 discípulos o que será um corpo glorioso transfigurado na ressurreição. Aquilo que nos aguarda, aquilo que Ele faz por primeiro, renovando toda a humanidade, abrindo os céus e novamente a condição de participarmos da vida divina. Então Ele antecipa isto para que os discípulos, durante o momento da cruz, durante o momento do sofrimento, lembrem que a meta é essa e não desistam. E, tendo considerado todas essas questões, e ainda uma que é fundamental, Moisés e Elias estão na glória de Deus, são profetas, aparecem ali naquele momento, porque estão fazendo a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Jesus é o Messias, Jesus é aquele que eles esperavam e anunciaram. Nele todas as promessas se consumam. Moisés e Elias, então também são a presença da própria palavra de Deus ali que está sendo cumprida. Nós não acreditamos em invocação dos mortos, e aliás, nós católicos acreditamos na nossa fé, respeitando qualquer outra manifestação, de que invocação dos mortos é invocação de demônios, porque morto para nós católicos, na nossa fé, na nossa doutrina, no nosso ensinamento, naquilo que nós seguimos e cremos, sem querer ofender ninguém, professando a nossa fé, morto não volta. Uma vez que morreu, conhece seu julgamento, conhecendo o seu julgamento, só tem 3 destinos possíveis: céu, inferno ou purgatório. E o purgatório ainda é provisório. Deus não é bagunça, morto não fica vagando por aí. Deus é organizado. Então na nossa fé não existe invocação dos mortos. Nós católicos acreditamos que são demônios que fingem ser os mortos.
para nos desencaminhar de Deus. É a nossa fé. E as pessoas também precisam respeitar aquilo que nós cremos. Dito isto, o que é a oração? Quinta-feira da semana que passou, que é a quinta-feira que nós temos a missa meio-dia aqui na Igreja do Carmo, também falei um pouco sobre esse tema, sobre a oração do cristão, a oração do católico. Porque muitas vezes nós rezamos, mas rezamos mal. Nós tornamos a nossa oração, recordando um pouco do que falei naquela quinta-feira, um ritualismo. Eu acho que cumprir rito e oração não é isso. E além de cumprir rito na oração, eu ainda atribuo um poder mágico. Eu acho que eu fazendo aquele rito, repetindo aquela fórmula, vai acontecer alguma coisa extraordinária. Não vai, não é mágica, senão vira um católico supersticioso. Também às vezes nós fazemos da nossa oração uma troca com Deus, e Deus não está interessado em trocar nada com a gente, está interessado no nosso coração, está interessado que nós nos voltemos para Ele, está interessado na nossa conversão. Ele não se interessa com trocas. Então, muitas vezes nós rezamos, mas rezamos mal. E às vezes, ao cair no ritualismo, apenas na prática de normas, leis, regras, de ritos, de recitação de fórmulas, nós fazemos uma oração mecânica que não surte efeito nenhum. E não surte efeito não porque Deus não ouça, é porque a oração, na realidade, é um comunicar-se com Deus a partir do nosso esforço para ouvi-lo através da oração, para entrar em sintonia com Ele através da oração, para estar em comunhão com Ele através da oração, para tornar-se amigo, íntimo, próximo de Deus na oração. Deus o tempo inteiro comunica-se conosco, o problema somos nós que estamos fechados. Então a oração é uma abertura que nós damos para Deus, é um fazer-se amigo, é um colocar-se na presença, é um ir ao encontro, é um entrar nesta sintonia com Deus, para que através dessa oração Deus possa me inspirar, Deus possa agir em mim, encontrar espaço na minha mente, no meu interior, para que Ele, inclusive na ação do Espírito, mova as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu coração, os meus sentimentos, inclusive opere em mim a graça dEle. Então a oração é um abrir-se para Deus. Mas a gente pensa rito, norma, regra, fórmula. As fórmulas são utilizadas como uma repetição que me ajuda a sintonizar em Deus. Eu vou repetindo e a minha mente vai se condicionando a pensar em Deus, a estar em Deus, a se concentrar em Deus. A repetição não é uma fórmula mágica. E às vezes nós fazemos de oração isso. Frei, me ensina uma oração para resolver os problemas lá em casa. Não tem, não é mágica. Agora, ao mesmo tempo, toda oração pode ajudar você a resolver os problemas na sua casa. Por quê? Porque à medida que você reza, você se abre para Deus, e se abrindo para Deus, você vai ter mais calma, mais paciência, mais equilíbrio, para aí sim relacionar-se melhor com as pessoas e aos poucos ir perdoando, ir conversando, ir dialogando, ir fazendo o bem, porque a oração te deu essa condição, não porque era uma mágica. Eu repeti a fórmula, pronto, já aconteceu, milagre. Não, gente, não é assim. Então, muitas vezes nós católicos, desculpa dizer, não estou brigando com ninguém, a pessoa pensa que eu estou brigando, nós rezamos mal. É mecânico, é ritualista, e é troca com Deus. Não, oração não é para trocar nada com Deus. Agora, Frei, eu posso apresentar os meus problemas? Posso, devo. Eu posso desabafar, entregar, claro,
Desabafe, entregue diante de Deus, no momento de oração que você sobe a montanha, ou seja, que você tira um tempo para a prática da oração, para a vivência da oração. Ali é um espaço de amizade com Deus, de intimidade com Deus, estar na presença, e ali você derrama o seu coração, ali você coloca tudo que está no seu interior. O problema é nós entendermos a oração como um convencer Deus. E claro, para a oração nós precisamos silenciar, sair do barulho. Talvez a própria prática da oração vá ajudando a gente a silenciar. A oração pede da gente que nós tenhamos esse cuidado de um recolhimento interior, porque hoje o mundo está muito acelerado. Barulho são assim, coisas que nos agitam, que fazem barulho ao nosso redor. Existem muitas e a gente não consegue nem sequer refletir, porque inclusive a oração é um momento de reflexão, de meditação. Sabia disso? Oração não é alienação. Alguém abobado que não está nem aí para o mundo, que agora é só eu e Deus. Não, quando você reza no chão da sua vida, no chão da sua realidade, a partir das suas dificuldades, a partir dos seus conflitos, a partir das suas misérias, a partir das suas lutas, e tudo isso torna-se oração, corações ao alto, como diz a liturgia da missa. Então quem reza, medita a vida inclusive, e porque medita a vida na oração em comunhão com Deus, consegue dar respostas mais profundas aos conflitos do dia a dia, porque conseguiu se retirar, conseguiu parar um pouquinho, respirar, conseguiu entrar em sintonia com Deus e conseguiu refletir o que o cerca à sua volta, as realidades, e a partir daí não se precipita. A partir daí, inclusive, está propenso a ter atitudes de sabedoria, porque acalmou o seu coração na oração, porque acalmou a sua mente na oração, e porque em sintonia com Deus, Deus pode inspirar você a agir de uma maneira sábia. Portanto, a oração é uma necessidade. A oração é algo indispensável. Nós precisamos ter vida de oração, assim como nós bebemos água e respiramos. Porque só assim Deus terá espaço para agir em nós. E esse é o problema. Muitas vezes nós não damos espaço para Deus, ou porque não reservamos o tempo para a oração, ou porque estamos sempre no barulho, ou porque estamos nesse mundo acelerado que não nos deixa refletir, e a gente dá sempre as respostas à flor da pele, ao invés de meditar as coisas, ou porque também muitas vezes estamos rezando mal. Eu estou cumprindo o rito, eu estou recitando simplesmente fórmula, eu estou achando que eu estou trocando alguma coisa com Deus, eu estou achando que oração é simplesmente uma mágica, que as coisas vão acontecer porque eu recitei aquela fórmula. É por isso que a graça de Deus não acontece no nosso meio. Não tem aquela frase: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? É porque está rezando errado. É porque está vivendo um ritualismo, está recitando fórmula, mas não está interiorizando, não está usando a fórmula para que ela seja um trampolim para te projetar na comunhão com Deus. E o pior, não está procurando desculpa, dizer: estou acusando ninguém, por favor, ninguém se ofenda.
não está usando a oração como uma forma de ter comunhão, amizade com Deus. A oração é para pedir, a oração é para falar da minha dor, não estou julgando isso. A oração é para falar de uma dificuldade, é para me queixar. A oração é para pedir um bem material, para pedir uma coisa que Deus resolva, que Deus seja aquele grande severino, aquele grande quebra-galho. Mas em nenhum momento eu estou interessado em ter intimidade com Deus. Eu só quero pedir, eu só quero falar, eu só quero reclamar, eu só quero colocar as situações difíceis. E não está errado, pelo amor de Deus, você colocar as situações difíceis. Não está errado você pedir. Não está errado você reclamar, se queixar para Deus, apresentar na sua oração tudo isso. Mas às vezes nós só ficamos nisso. A gente esquece que a oração, ou às vezes nem entendeu ainda, que ela precisa ser uma relação de amizade, um querer estar na presença, um buscar a comunhão com Deus, um abrir o nosso interior e a nossa mente para que Deus possa agir, como quem procura um amigo e quer desabafar com ele, quer estar na companhia do amigo, porque aquela companhia da pessoa amiga nos faz bem. Muitas vezes nós não procuramos Deus assim, e é preciso que nós tenhamos essa atitude na oração. Portanto, das muitas coisas que podemos meditar nesse evangelho da transfiguração, a oração é essa vivência de fé que nos ajuda a viver esse processo de conversão, de amadurecimento, de santificação, para que um dia nós também sejamos transfigurados e tenhamos com Jesus um corpo glorioso na eternidade. Cultivemos a prática da oração, mas cultivemos da maneira certa. Ela não pode ser um legalismo, um ritualismo, uma fórmula mágica. Ela precisa ser uma amizade com Deus, uma intimidade com Deus, uma abertura para Deus, um estar na sua presença, um corresponder ao amor de Deus. Aí a nossa oração vai começar a dar frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.